Mais uma autêntica receita italiana aqui no canal. Grissini, palitos de pão finos e crocantes. Uma receita fácil, onde você vai preparar a massa e aprender dois tipos de modelagem, lisa ou trançada. Além disso, descobriremos os truques para assar esse delicioso aperitivo. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal para quem gosta de fazer pão em casa. Tá chegando agora aqui no canal? Boas-vindas e se inscreve no botão aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Antes de começar, uma rápida dica de italiano que eu aprendi com a minha amiga Vivi Lavratti. Grissini é o plural da palavra grissino. Você come um grissino ou dois grissini, não existe grissinis. Se quiser usar o S no final, só traduzir para a versão em português, gressinos. A receita rende 12 palitos de 30 cm de comprimento. Para quem ainda não tem uma balança de cozinha, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a lista de ingredientes em xícaras e colheres medidoras. Em uma tigela grande, adicione 250 gramas de farinha de trigo, 3 gramas de fermento biológico seco instantâneo e 5 gramas de sal. Misture com um garfo para arejar um pouco a farinha e adicione 140 gramas de água. Pode ser que a sua massa peça mais água, depende de cada marca de farinha. Termine de misturar todos os ingredientes e verifique a consistência da massa. Se estiver muito seca, pode colocar mais água, bem aos poucos. Eu estou usando uma farinha de alta hidratação, então eu vou adicionar 150 gramas de água ao invés de 140. E por fim, coloque 30 gramas de azeite de oliva. Pode ser qualquer outro óleo vegetal se preferir. Comece mexendo com uma colher e então use as mãos, pegando a farinha do fundo e incorporando na massa. Depois de agregar bem toda a farinha da tigela, transfira a massa para a bancada. Não é para ficar grudenta, é uma massa mais firme. Repare como ainda se rasga com facilidade. Vamos começar a sova. Use a base da palma da mão, segurando a massa com a outra. Arraste sobre a bancada, sem rasgar, e dobre a massa sobre si mesma, voltando ao ponto inicial. Vire com a emenda para cima e repita essa sequência de movimentos por 5 minutos. Não precisa de muita sova, é só deixar a massa lisa e mais elástica. Repare que o glúten ainda não se desenvolveu muito bem, ela se rasga com uma certa facilidade. Unte a tigela com um pouco de óleo, coloque a massa e depois vire de ponta cabeça, formando uma película de óleo na superfície para não ressecar. Cubra com um pano úmido e deixe fermentar por 1 hora. Essa massa não cresce tanto por causa do azeite e por termos sovado por pouco tempo, não tem problema. O objetivo principal dessa fermentação é desenvolver o sabor do pão. Antes de começar a trabalhar na massa, unte uma assadeira rasa com manteiga ou óleo. Não precisa ser perfurada como a minha. Ligue o forno em 250 graus Celsius para um pré-aquecimento de 30 minutos. Retire a massa da tigela e coloque sobre a bancada. Divida ao meio usando uma espátula de padeiro ou uma faca lisa. Modele uma bola com cada pedaço. Vire a parte lisa para baixo, junte as pontas no centro, vire novamente e finalize com as duas mãos. Vamos fazer 2 sabores de grissini, gergelim e parmesão. Enquanto preparamos os de gergelim, mantenha a outra massa coberta com um pano úmido ou embrulhada em plástico filme dentro da geladeira, se tiver muito calor. Comece apertando a massa com a ponta dos dedos, formando um disco. Veja que a bancada está limpa. Polvilhe farinha apenas se a massa estiver grudando e em pouca quantidade, para não ressecar demais. Use um rolo de massa para abrir o disco, fazendo movimentos do centro até as extremidades. Ajeite as pontas para formar um retângulo. Não precisa abrir muito essa massa, a minha ficou com 20 cm de comprimento, 10 de largura e 1 cm de espessura. Ela fica bem grossa. Corte a massa ao meio e divida cada metade em 3 partes iguais, formando 6 tiras. Usando a ponta dos dedos, alongue cada pedaço até obter uma tira de 30 cm. O divertido do grissino é que ele seja bem comprido, mas você pode modelar do tamanho que você quiser, ou que couber na sua assadeira. Borrife um pouco de água sobre a massa. Pode usar um pincel se preferir. E espalhe uma generosa quantidade de gergelim sobre toda a superfície. Enrole levemente sobre a bancada para que os grãos também grudem na parte de baixo da massa. A gente usou o gergelim, mas poderia ser qualquer outro tipo de grão, de preferência os menores
que aderem com mais facilidade: linhaça, chia, quinoa ou semente de papoula. Acomode as tiras na assadeira, deixando 2 centímetros de espaço entre elas. Vão crescer um pouco no forno, mas não muito. Agora vamos modelar os grissini de parmesão. Aperte com a ponta dos dedos e use novamente o rolo, só que dessa vez vamos abrir a massa um pouco mais fina. Puxe levemente e vá ajeitando as pontas para formar um retângulo. Lembrando que o rolo sempre passa na direção do centro até as bordas. A minha massa ficou com 25 cm de comprimento, 15 de largura e meio centímetro de espessura. Pincele o ovo batido com um pouco de água sobre toda a superfície. Eu gosto de acrescentar pimenta calabresa em flocos. E uma boa quantidade de queijo parmesão ralado sobre toda a extensão. Dá para usar diversos tipos de recheio aqui, lembrando que a massa do pão gosta de ingredientes secos, ervas desidratadas como orégano, temperos e especiarias como páprica e lemon pepper, tomate seco sem o óleo e outros queijos duros como o grana padano e talvez o emmental. Além da espátula, você pode usar uma carretilha para cortar essa massa. Divida na metade e cada metade em 3 partes, totalizando 6 pedaços. Como abrimos mais essa massa, as tiras ficam mais largas e finas. Suspenda pelas extremidades e vá torcendo com delicadeza. Posicione o grissino na assadeira, pressionando levemente as pontas para fixar e evitar que desenrole enquanto estiver assando. Coloque no forno na prateleira mais alta, mantendo a temperatura em 250 graus Celsius, com calor somente na parte de baixo. Usamos uma temperatura bem alta para assar mais rápido e deixar os grissini crocantes por fora e macio por dentro. Se assar em temperatura baixa ou por muito tempo, eles irão ressecar demais. Depois de 15 minutos, vire a assadeira para que os grissini assem por igual. No meu forno levou 30 minutos para ficarem prontos. Os grãos de gergelim ficam tostados e os grissini de parmesão ganham uma linda cor dourada. O objetivo é esse, assar por igual. Se estiver queimando na parte de baixo, coloque uma assadeira vazia no fundo do forno para bloquear o calor. Agora aumente o som e sinta essa crocância. Quando fizer a receita, capricha na foto e me marca lá no Instagram. Amo pão caseiro. Comenta aqui embaixo qual a sua combinação de sabor favorita. E se ficou alguma dúvida, deixa sua pergunta também. Não esquece de curtir esse vídeo, assim ele será exibido para mais pessoas e você ajuda o nosso canal. E antes de ir embora, entre em nosso site e cadastre-se grátis para receber receitas sobre panificação no seu e-mail. É só acessar amopãocaseiro.com.br. Até a próxima!